jovens, Profa Deise Lima na área para mais um Resumex com vocês, certo? O nosso Resumex é da aula de número 24 da unidade 2, onde nós começamos a falar do princípio fundamental da dinâmica, que é a segunda lei de Newton, certo? Então, Newton, fazendo lá os seus estudos e as suas investigações, ele começou a observar o seguinte, que a força que resultante, ou seja, a soma das forças que estavam atuando no corpo, estava muito relacionado com a aceleração que esse corpo adquiria. Então ele percebeu o seguinte, se ele modificasse a força para mais, isso ia aumentar a velocidade, consequentemente ia aumentar o quê? A aceleração. Ele percebeu também que o contrário ocorria, certo? Quanto menor a força aí de atuação, essa velocidade diminuía, logo o que aconteceria? A aceleração também iria o quê? Diminuir, certo? Então ele viu que a força é diretamente proporcional à aceleração. Então, vamos lá relembrar? Então, jovens, olha só, ele viu que a força resultante que age sobre o corpo deve ser igual ao produto da massa do corpo por sua aceleração. Logo, certo? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e força e massa, certo? E a aceleração são diretamente proporcionais, tá bom? Lembrando que a massa, ela é constante, ok? E para você encontrar é só dividir a força pela aceleração. E a segunda lei de Newton também diz que, olha só, nós temos aqui, ok? Que nós temos que a força resultante, o movimento, né, pessoal? A aceleração vai ser no mesmo sentido da força resultante, certo? Logo aqui, ó, da segunda lei de Newton, a gente tem a relação, como eu falei para vocês, entre força e aceleração, certo? Então, quanto maior a força aqui resultante atuante nesse corpo de massa m, maior vai ser a aceleração adquirida por esse corpo, certo? E a massa, nesse caso, na mecânica newtoniana, ela vai ser o quê? Mede a dificuldade que encontramos para vencer a inércia do corpo, certo? Então, vem aqui comigo, olha só. Aí nós colocamos, né, pessoal, durante a aula até alguns exemplos. É mais fácil frear a bicicleta ou um ônibus? Um carro ou um ônibus? Uma carreta ou um ônibus? Então, a gente, por instinto, tu pensa o quê? Ah, professora, é o que é maior. O que é maior vai ter o quê? Uma maior massa, certo? Logo, a massa ela vai medir a dificuldade de tirar o corpo da inércia que ele se encontra. Então, se o carro está em movimento, se o ônibus está em movimento e ele precisa frear, um objeto maior, certo? Com maior massa, vai demorar mais tempo para frear, porque a sua inércia, no caso a sua massa, é o que, pessoal? Maior, tá certo? E nós vimos, como eu falei para vocês, que se pegar essa força e dividir pela aceleração, você encontra essa massa, lembrando aí também das nossas unidades no SI. Para força é Newton, para massa é quilograma, para aceleração é metros por segundo ao quadrado, logo para velocidade é metros por segundo e para o tempo é segundos. Fechado? Vou deixar vocês aí respondendo algumas questões e depois eu volto, tá? Até mais! Voltamos, jovens, para tirar o quê? As dúvidas aí dos exercícios que vocês resolveram em sala, não é verdade? Que vocês conversaram, pesquisaram. Então, vamos ler juntos e resolver? Vamos lá? Então, aqui, ó, questão número 1. Olha só, uma bela imagem aqui, né? Um guepardo. Então, vamos ver aqui, olha só, o guepardo, também conhecido por chita, é considerado o animal terrestre mais veloz do mundo. Um guepardo adulto pode pesar entre 28 e 65 kg e chegar a um comprimento de até 2,5 metros. Ele pode alcançar cerca de 115 km por hora em poucos segundos. Tá melhor que um carro, né, gente? Aqui, um carro potente. Sua velocidade pode variar de 0 a 72 km por hora em apenas 2 segundos, ok? Então, ou seja, ele vai de 0 a 20 metros por segundo em apenas 2 segundos.
Pessoal, a força necessária para que um guepardo de 60 kg possa realizar esta arrancada é de quanto? Então vamos lá. Ele quer a força necessária. A força vai ser o quê? A massa do guepardo e a aceleração que ele adquire na arrancada. Que arrancada? De 0 a 72 km por hora, certo? Em apenas o quê? 2 segundos, certo? A massa dele nós já temos, é 60 kg. Falta achar quem? A aceleração dele. A aceleração dele vai ser o quê? A aceleração justamente vai ser a variação de velocidade dele pelo tempo, certo? A variação de velocidade nós temos. Ele vai de 0 a 72, certo? No intervalo de tempo aqui. Então, vamos calcular, tá? Vamos lá, olha só. Força, massa vezes aceleração. Lembrando, olha só, tem que transformar a velocidade para metros por segundo. Para isso, a gente dividiu esse criancinha aqui por 3,6, beleza? Lembrando que a aceleração é variação de velocidade por tempo, igual nós conversamos anteriormente. É a velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo que isso ocorre. Logo, a velocidade inicial dele é 0, ele acelera aí até 72 km por hora, que no caso é 20 metros por segundo, logo é 20 menos 0, dividido pelo tempo que ele faz isso, que é 2 segundos, certo? Logo, nós temos 20 por 2, e a aceleração dele, gente, ó, 10 metros por segundo ao quadrado, tá? É bastante. Pronto, a gente já tem a massa dele, que é 60 kg, tem a aceleração que ele desempenha nessa arrancada aí. Qual é a força aplicada? Nas patinhas. 60 vezes 10, 600 newton, jovens, é a força aplicada aí. E a resposta está justamente na letra D de dado, tá certo? Olha aí. Pronto, pessoal, achamos a força que foi aplicada para ele fazer tal arrancada. Belezinha? Fechado? Aqui fechou, pessoal. Então vamos para a próxima. Olha só. Na figura, o bloco A tem uma massa de quanto? Ó, o bloco A tá bem aqui, esse que tá aqui em cima, ok? Tá aqui o A, tá bom? Ele tem uma massa de 80 kg. O bloco B, uma massa de 20 kg, que é esse que tá aqui embaixo, tá certo? Beleza? Vamos ver o que temos aqui. São ainda desprezíveis os atritos e as inércias do fio e da polia, e considere-se a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Jovens, sobre a aceleração do bloco B, pode-se afirmar que ele será de quanto? Vamos lá, eu quero a aceleração. Lembrando que a força é massa vezes quem? A aceleração. Logo, vou colocar aqui em cima, a aceleração é a força, certo? Esse cara está multiplicando, ele passa o quê? Dividindo. É a força dividido pela massa. Belezinha? Se nós formos olhar aqui no bloco B, eu tenho peso, é uma força que atua, tração, aqui tem reação, né? Tração, tá certo? Então, eu posso falar que a força que está atuando sobre o B é quem? É o seu peso. Peso também é uma força. Peso é massa vezes quem? Gravidade. Não é uma força, pessoal? Tá aqui, ó. É uma força. Se a aceleração tá aí, beleza. O que que eu tenho que fazer? Eu preciso da força e eu preciso de quem? Da massa, tá? Então, eu tenho as massas aqui já para eu usar, certo? Eu tenho o valor da aceleração da gravidade que eu posso substituir aqui, ok? Então, vamos lá encontrar, pessoal, quanto é que vale essa aceleração bem aqui? Eu preciso dessa força, beleza? Essa força, se a gente for ver, ó, força-peso, a gente pode encontrar por aqui. Então, vamos lá, ó, vou colocar aqui no próximo slide, tá ali. O peso de B é a força responsável por deslocar os blocos para baixo, certo? Então, como o peso é uma força, como eu falei para vocês, ele vai deslocar aqui, tá? Então, tá ali, ó, P de B é a massa vezes a gravidade. Essa força, pessoal, que é o peso, vale quanto? Ó, é só multiplicar a massa do bloco B pela gravidade, pronto, 200 newton. Essa é a força, belezinha? 200 newton, tá?
Lembrando que a aceleração é a força sobre a massa. Pronto, a força a gente achou que é o peso, a massa a gente tem. Pronto, agora a gente só vai encontrar a aceleração. Considerando os blocos como um único sistema, aplicando a segunda lei de Newton, vamos lá. Força é massa, aceleração, como eu falei para vocês. Lembrando, pessoal, a gente tem a massa? Tem. Aí perguntinha, quando o B está indo, o A está indo também. Logo, ele também leva o A. Ou seja, é aquele negócio, se um está ligado ao outro, se esse cara tem uma aceleração, esse aqui também vai ter uma igual. O peso dele, gente, é somente a massa dele pela gravidade, beleza? Tá aqui, ó. Ok? Mas e a massa do sistema todo? O que que acontece? Ah, professora, já que tá todo mundo, eu tenho que somar essas massas aí. É exatamente o que a gente vai fazer. Tá aí, ó. Ok? O peso de cada bloco é a massa dele vezes a gravidade, mas quando ele pergunta a aceleração de um dos blocos, nesse caso geralmente é do que está sendo puxado, certo? Eu tenho que lembrar que o outro também está ligado, então vem junto, tá bom? Ó, vamos lá, ó. Tá aí, o B puxa todo mundo, ó, somou ali, simplifica aqui, bonitinho. Quanto é que vale isso aí? 2 metros por segundo ao quadrado para baixo, né, gente? Porque olha só, tá aqui. Professora, mas como é que eu vou saber se é para cima ou para baixo? Lembra lá na figura da nossa aula, pessoal? Se não tem nada puxando esses blocos para cima, aí nós vimos que na figura da aula a tendência é o quê? A descer. Belezinha? Então aqui, 2 metros por segundo ao quadrado para baixo, ok? Então, letra D, tá? E aqui, olha só, vamos ver aqui, questãozinha Enem, tá, pessoal? Pra gente fechar aqui, ok? Então, entendido aqui, só pra gente voltar, belezinha? Ó, esse é o mesmo da aula, tá? Esse aqui é o mesmo da aula. Se tivesse pra cá, aí beleza, seria pra cima, mas como não tem, é igual a nossa aula. O que vai puxar é justamente o peso do bloco que tá aqui, ó. Belezinha? Essa é a força que puxa, tá bom? Aí aqui tem que lembrar que sempre quando tiver essa situação, tu soma a massa, belezinha? Então vamos lá, ó, para fechar aqui. Moto 2, Chantra toma liderança na largada e vence na Indonésia. Vamos ver aqui, pessoal. Songkyachi Chantra venceu neste domingo 20 o Grande Prêmio da Indonésia, segunda etapa da temporada da MotoGP, disputada no circuito de Mandalika. O tailandês ali, que largou da 4ª posição, tomou a ponta da corrida ainda nos metros iniciais e disparou na liderança, garantindo sua primeira vitória na categoria intermediária do Mundial aí de motovelocidade, beleza? Ó, aqui tem a figura do circuito, tá? Circuito de Mandalika e na Indonésia, né? E aqui, olha só, Chantra se tornou o primeiro tailandês a vencer o Mundial aí de motovelocidade. Então tá aqui o circuitozinho, como a gente pode observar, o ponto 1 tá aqui, belezinha? Pessoal, olha só, sabe-se que uma moto como a de Songkyachi Chantra, uma Honda 600 cilindradas ali, possui um desempenho de 0 a 100 km por hora em 3,93 segundos. Então vamos até grifar aqui, ó. De 0 a 100 km por hora em 9,93 segundos. E uma massa de quanto? 196 kg. Supondo que Chantra, em sua largada, descrita na reportagem, tenha atingido 108 km, eu vou até grifar de outra cor aqui, ó, que aqui já vem o comando da questão, né, pessoal? Olha só. Suponha que ele tem ali, ó, 108 km por hora após 4 segundos. A força média desenvolvida pelo motor da moto no trecho é de quanto? Pessoal, vamos lá, eu quero a força média. Vamos lembrar, força é o que, jovem? Massa vezes quem? A aceleração. Entendido aí? A massa nós já temos, tá aqui. Falta quem?
a aceleração, aí nós temos que lembrar que a aceleração é variação de velocidade por tempo, a velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo que ele fez isso, certo? Essa é a aceleração. Ah, professora, se ele atingiu 108, quer dizer que ele saiu do zero e esse aqui vale 108. Exatamente, isso aqui é o nosso tempo de 4 segundos. O que eu tenho que fazer antes de calcular? Transformar esses 108 km por hora em metros por segundo e dividir quanto? Por 4 e depois multiplicar pela massa. Vamos fazer isso aqui no próximo slide então. Então tá aí, ó, a velocidade, certo? Vamos dividir 30 metros por segundo, ok? Vamos achar essa aceleração, a gente pode encontrar do jeito que eu coloquei, ou na função horária, né, pessoal, também serve, que é aquela mesma que nós escrevemos anteriormente, mas aqui a velocidade está na frente, ok? Ó, 30, tá bom? Olha aí. 4 aqui, a gente só divide, certo? O 4 ele está multiplicando, passa dividindo. 30 por 4, a gente tem uma aceleração de 7,5 metros por segundo ao quadrado, tá? Professor, eu fiz da forma que você falou, aceleração, variação de velocidade por tempo, e achei a mesma coisa, tá certíssimo também, tá, pessoal, ok? Aqui a gente usou a função horária, mas também pode sair por aqui, porque essa função horária, ela saiu daqui também, ok? Fechado? Pronto! Agora o que nós vamos fazer? A gente vai pegar a massa e multiplicar por essa aceleração que nós encontramos aí. Olha só, logo, jovens, a força média que ele teve que aplicar foi de quanto? 1.320 newtons. Letra A. E aqui, olha só, o que nós tínhamos conversado antes. Primeiro, você tem que olhar as unidades, acha a aceleração, vê se a da massa está certinho, multiplicou aqui e pronto, encontrou, tá certo? Lembrando que a aceleração você pode encontrar por aqui, tem também a equação de Torricelli, quando ele não dá o tempo, tá certo? Tem a função horária do espaço, dependendo da situação, tá? Se ele der o tempo, dá pra gente encontrar. Belezinha? Fechado? Bom, essa aqui, letra A de acerto, e olha só, pra gente fechar o nosso pré-requisito para aula de número 25, também 26 aí, assistir ao vídeo lá do Me Salva, de dinâmica, olha só a segunda lei de Newton publicado aqui, tá certo? E aqui tem o link, tá, pessoal? Então vocês podem aí assistir, ok? Até para ajudar no entendimento aí da aula de hoje e ajudar para as próximas aulas também. Fechadinho? Não deixem de assistir, tá bom, jovens? E nós vamos nos ver aí novamente na próxima aula, onde eu voltarei com mais conteúdo de física para vocês. Tchau, tchau!